Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Neste momento, você deve estar com o banco de dados pronto dentro do programa AppInfo. Agora, vamos começar a fazer a digitação do banco de dados. Antes, precisamos fazer a otimização da sua digitação, e isso vai depender das perguntas que você colocou no questionário e se existe relação entre elas. É isso que vamos estudar hoje, a automatização do banco de dados, para reduzir o tempo de trabalho e diminuir a chance de cometer erros. É normal, dentro do questionário de coleta, que algumas perguntas sejam feitas apenas se a pessoa tiver determinada característica. Por exemplo, eu pergunto a quantidade de filhos que uma pessoa possui somente se ela tiver filhos. Assim como eu pergunto a quantidade de cigarros que ela consome somente se ela for fumante. Esses dois exemplos são exemplos simples de perguntas que são aplicadas somente se a pessoa tiver determinada característica. Porém, existem situações em que a quantidade de variáveis que dependem de determinada característica é muito grande. Nessa situação, é necessário fazer a automatização do banco de dados para reduzir o tempo de trabalho e a chance de cometer erro na digitação. Nesta automatização, faremos uma pergunta anterior sobre aquela determinada característica e somente se a pessoa tiver essa característica é que iremos fazer as demais perguntas. Você deve achar que isto é incomum dentro de uma pesquisa. Porém, lembro muito bem da última pesquisa que eu fiz no banco de dados. A pesquisa era na área de odontologia. No total, eram 384 informações, somente sobre a condição periodontal e de sangramento da boca do paciente. Porém, se o paciente utilizasse o aparelho ortodôntico, ele não iria ser avaliado acerca da parte periodontal e do sangramento. Nessa pesquisa, eu fiz a automatização do banco de dados. Quando o paciente utilizava o aparelho ortodôntico, as 384 informações eram preenchidas automaticamente com o código do não se aplica. Caso não tivesse feito esta automatização, era necessário digitar uma a uma das informações, aumentando assim a chance de cometer erro e também aumentando o tempo de trabalho. Então vamos lá, aprender como se faz essa automatização no seu banco de dados. Nesta aula, vamos dar continuidade à criação de banco de dados para a pesquisa em saúde. Vimos que para a criação do banco de dados é necessário seguir 6 passos. Elaboração do questionário da pesquisa, criação do dicionário das variáveis, elaboração do questionário eletrônico, digitação do banco de dados, validação do banco de dados e a exportação do banco de dados. Nesta aula, estudaremos o passo 3, elaboração do questionário eletrônico, a parte de automatização do banco de dados. Lembrando que para aplicar esta automatização, é necessário que o questionário da pesquisa contenha perguntas que dependem da resposta de alguma variável anterior. Vamos ver o questionário que trabalhamos nas aulas anteriores, o questionário chamado Ficha de Inscrição do Curso, para verificar se existem variáveis que dependem de questões anteriores. Observe que no questionário Ficha de Inscrição do Curso, a pergunta Q1 refere-se ao nome do aluno, e essa pergunta independe de qualquer outra variável. Observe também que a variável Q2 endereço não depende de outra informação para ser digitada. Essa independência da variável também se repete nas questões Q3, Q4, Q5, Q6 e Q7. Em todas as variáveis, a informação a ser coletada não depende da informação de variáveis anteriores. Agora, perceba que a variável Q8 função
deve ser perguntada somente para os alunos que possuem algum trabalho. Ou seja, se o aluno marcar a opção 2 na variável Q7, automaticamente a questão 8 não se aplica a este aluno. Neste caso, é necessário criar a automatização após o preenchimento da variável Q7 trabalha. Para as variáveis Q9 e Q10, a situação é semelhante às primeiras variáveis, em que elas não dependem da informação de outra variável coletada anteriormente. Agora, observe os itens da variável Q11 e da variável Q12. Todos os itens correspondem a informações que devem ser preenchidas apenas se o aluno marcou a opção 1 na questão Q10, pretende fazer outro curso sobre estatística. Mais uma vez, temos uma situação em que a automatização do banco deve ser criada logo após o preenchimento da informação da variável Q10. Vamos iniciar criando a automatização entre a variável Q7 e a variável Q8. Se for marcada a opção 1 na questão Q7, a digitação continuará para a questão Q8, onde será incluída a função desempenhada pelo aluno. Se for marcada a opção 2 para a questão Q7, a questão Q8 função deve receber automaticamente a informação do não se aplica. Ou seja, este é o código de execução que o computador deve processar se a variável Q7 trabalha receber o código 2. Agora, vamos pensar na situação em que a questão Q7 foi ignorada, ou seja, não foi marcada a opção sim nem a opção não. Lembre que no dicionário das variáveis atribuímos o código 9 quando a informação da pergunta não consta no questionário de coleta. Nesta situação, não podemos concluir que o aluno não possui trabalho simplesmente pelo fato de ele ter deixado a pergunta em branco, pois se fizermos tal atribuição, estamos superestimando o número de pessoas sem emprego. Atribuímos o código 9 quando a informação foi ignorada e esta observação será excluída da nossa análise da questão Q7. Automaticamente, a questão Q8 função também será ignorada, pois ela depende da informação contida na questão Q7. Este é o código de execução que o computador deve processar se a variável Q7 trabalha for ignorada. Observe que o computador irá colocar de forma automática a opção de ignorado na Q8 função e seguirá para a questão seguinte, a questão Q9, como ficou sabendo do curso. Agora, vamos ver como será o código de automatização do preenchimento dos itens das variáveis Q11 e Q12. Vimos que o preenchimento das duas variáveis depende da informação da questão Q10. Quando o aluno responde sim para a questão Q10, o computador irá permitir que sejam preenchidos os itens da questão Q11 e da questão Q12. Quando o aluno marca a opção não para a pergunta Q10, todos os itens da questão Q11 e da questão Q12 devem ser preenchidos automaticamente pelo código não se aplica, que no dicionário utilizamos o dígito 8. Observe que, neste caso, ao finalizar a atribuição do valor 8 para todos os itens da questão 11 e da questão 12, não haverá mais pergunta a ser feita no formulário e o computador deve ir automaticamente para o preenchimento de um novo questionário. Este é o código de execução que o computador deve processar se for marcada a opção não para a variável Q10. Pretende fazer outro curso sobre estatística. Agora, se a resposta da questão Q10 for ignorada pelo aluno, todos os itens da questão Q11 e da questão Q12 também receberão o código de ignorado,
pois dependem da resposta da variável Q10. Após a inclusão do valor 9 para todos os itens da questão Q11 e questão Q10, não haverá mais pergunta no questionário, sendo o computador obrigado a ir automaticamente para o preenchimento de um novo questionário. Este é o código de execução que o computador deve processar se a questão Q10 não for respondida. Então, a pergunta principal de nossa aula de hoje é: como dizer ao programa que faça o preenchimento de forma automática? Para isso, vamos ver cada etapa da automatização do banco de dados. Para fazer a automatização do banco de dados, abra o AppInfo e clique no botão da ferramenta Criar Visão. Na janela Criar Visão, clique no menu Arquivo e abra o banco de dados que já está pronto, conforme a nossa última aula. Após abrir o arquivo do banco de dados, clique no menu Visualizar e logo em seguida na opção Código de verificação. Na nova janela que aparece, clique sobre a seta do campo onde a ação irá ocorrer e escolha a variável da qual as demais dependem dela. Na relação entre a variável Q7 e Q8, vimos que a variável Q8 depende da variável Q7. Então, neste campo será escolhida a variável Q7 trabalha. Agora, clique sobre a aba Registros e logo após no botão Se. A escolha deste botão se deve ao fato de que o preenchimento da variável Q8 é uma função de dependência condicional, pois se a questão Q7 for igual a 2, a variável Q8 função receberá a expressão NA, não se aplica. E se a variável Q7 for igual a 9, a variável Q8 função receberá o código de ignorado, onde utilizamos IG. Veja que a função se aparece nas duas condições, por isso que ela será a função escolhida. Após clicar no botão se, teremos a janela onde iremos colocar a condição e a consequência do nosso código de automatização. No nosso código, a condição se refere ao valor que a variável Q7 trabalha pode receber. E a consequência são os valores que a variável Q8 função irá receber por causa do valor que foi atribuído à variável Q7. Clique na seta do campo Variáveis disponíveis e escolha a variável Q7 trabalha. Após isso, marque o sinal de igualdade na barra de ferramentas e digite o valor 2. Agora, vamos incluir a consequência que o computador deve executar quando a variável Q7 receber o código 2. Para incluir a consequência, clique no botão Então. Na janela de comandos, clique na aba Variáveis e em seguida no botão Atribuir. Será aberta a janela de Atribuição, onde você deve informar qual variável receberá qual expressão. No nosso caso, marcamos a variável Q8 função no campo Atribuir valor e colocamos a palavra Não se aplica ou a abreviação NA no campo Expressão. Após isso, basta clicar no botão OK para finalizar a inclusão da primeira linha do nosso código. Observe que o programa volta para a janela da função se e já está incluída a primeira linha do nosso código. Agora, vamos fazer a inclusão da segunda linha do nosso código e para isto, clique no botão Então. Novamente, o programa mostra a janela de comandos, mas agora iremos clicar na aba Campos e em seguida no botão Ir para. Na nova janela que o programa apresenta, marque a variável Q9, como ficou sabendo do curso, e logo após clique no botão OK. O programa retorna para a janela da função se e mostra a inclusão das duas linhas do nosso código. Para finalizar, basta clicar no botão OK nesta janela.
O programa vai retornar para a janela inicial do código de verificação, na qual você verá exatamente o código que criamos. É necessário clicar no botão Salvar para confirmar o procedimento e logo após clicar no botão OK. O programa irá retornar para a tela inicial do nosso banco de dados. Agora, vamos fazer a inclusão do código de automatização para quando a variável Q7 trabalha não for respondida pelo aluno, ou seja, ela for ignorada. Para incluir o segundo código, clique novamente no menu Visualizar e na opção Código de verificação. Escolha novamente a variável Q7 e observe que agora ela possui um asterístico, indicando que ela já tem alguma automatização implementada. Perceba que o código de automatização para quando a variável Q7 recebe o valor 2 é semelhante à codificação de quando a variável Q7 recebe o valor 9. Então, usaremos o código que já está implementado como base para a inclusão do novo código. Selecione e copie o código que já está incluído na variável Q7. Logo após, clique no final do código que já existe e use o botão Enter para dar espaçamento entre os códigos. Após isso, cole o código que você acabou de copiar. Agora, basta fazer a substituição do valor 2 pelo valor 9 e da expressão NA pela expressão IG, no código que você acabou de colar. Não esqueça de clicar no botão Salvar para guardar as alterações que foram feitas e clicar no botão OK para finalizar a automatização na variável Q7. O programa volta para a tela do banco de dados, já com a inclusão da automatização da variável Q7. Falta incluir o código da automatização da relação entre a variável Q10 e os itens da variável Q11 e da variável Q12. Vamos fazer esta inclusão de forma mais dinâmica, diretamente no computador.
Agora, você deve fazer as atividades de fixação da nossa aula de hoje, para tirar toda dúvida que possa existir. Faça a automatização dos bancos de dados dos questionários que trabalhamos nas últimas aulas. E não esqueça de enviar qualquer dúvida que possa aparecer, para que esta dificuldade não atrapalhe as próximas atividades. Agora que já estamos com o banco de dados totalmente pronto, na próxima aula veremos como fazer a digitação do banco de dados. Finalizamos a parte de automatização do banco de dados. Isto irá facilitar muito a digitação, reduzindo o tempo de trabalho e a chance de cometer erros. Vamos agora começar a parte de digitação do banco de dados, lá na ferramenta de entrada de dados no App Info. Te vejo na próxima aula.